Shalom, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Pilares, Pastor Max falando. Esse domingo, culto da noite, na verdade uma live, um momento que nós teremos aqui de adoração, de culto ao Senhor. Nós estamos vivendo dias maus, esse domingo que o mundo celebra a festa da carne, mas nós estamos aqui juntos para adorar o Senhor. Amém? Quero convidar você a orar junto comigo e a cantar um cântico e ouvir a palavra do Senhor nessa noite em nome de Jesus. Pai, seja bem-vindo. Que teu Espírito possa nos conduzir nesse tempo de adoração, nesse tempo de reflexão, nesse tempo de intercessão, Pai. Que teu Espírito tenha plena liberdade no meio de nós. Fale, Espírito Santo, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a adorar o Senhor junto comigo. Adore ao Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Seja louvado, seja adorado, Senhor. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és a minha luz e a minha salvação. Aleluia. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare: só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Ele vai voltar. Creia nisso, igreja. Ele vai voltar. Creia em nome de Jesus que o Senhor vai voltar. Aleluia. Tu és a minha luz. Declare: Tu és a minha luz, a minha salvação. Te renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare: só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare: vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei. Em frente, nós vamos em frente, porque Ele está vivo, e um dia Ele vai voltar do céu para nos buscar. Somente creia. Aleluia. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, um salmo muito conhecido, salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está comigo, está contigo. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, o Deus de Jacó é o meu, é o seu, é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio, amado. Eu quero, diante desse mundo em crise, nós estamos vivendo crises. Nesse momento, existem pessoas que estão com crise de identidade. Porque se alguém hoje está vestido de uma fantasia, é porque no fundo, aquela fantasia que ele está é, sem dúvida nenhuma, uma falsa identidade. E é algo que essa pessoa se descaracteriza da verdade que o Senhor planejou para que ela fosse. Crise de identidade. Muitas pessoas fantasiando, fantasias terríveis agora, e não sabem a quantidade de maldição que estão recebendo, a malignidade que há nisso. O salmista, ele fala de um tempo que parece que foi hoje. A impressão que eu tenho parece que o salmista, os filhos de Coré, esse salmo é atribuído a eles, parece que eles escreveram esse salmo e entregaram aqui para a gente. Eu acabei de ler. De tão atual, por isso que a Bíblia fala, por isso que o Senhor Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, querido, eu quero olhar para esse texto, eu quero que você olhe para esse texto, em que fala de uma crise tremenda, e contextualize esse salmo para o dia que se chama hoje. Porque aqui nós percebemos coisas muito atuais. Primeiro, o salmista vai apresentar que havia uma desordem da natureza. As coisas estavam fugindo do controle do homem. E nós temos visto, quando eu leio esse salmo, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem, está falando de tantos eventos que têm acontecido no nosso tempo, de terremoto, de maremoto, de tsunamis, de erupção de vulcões, coisas terríveis agora que aconteceu na Turquia e na Síria. O salmista está falando de uma desordem. E é o que acontece, a natureza parece estar descontrolada. Isso culpa do homem, do ser humano. Mas há uma palavra de conforto aqui, que o salmista declara, por inspiração do Espírito Santo. Ele diz que ainda que aconteça todas essas manifestações naturais, ainda que aconteça todos esses desastres, ele diz assim: nós não vamos temer, nós não vamos temer.
O nosso coração está no Senhor. Ele fala de um segundo evento que gera crise, que é o mundo em guerra. Ele fala aqui, né? Ele fala que as nações estão em conflito. Ele fala de situações aqui à frente, quando ele diz assim, ele põe termo à guerra, no versículo de número 9, ele põe termo à guerra, ele termina com a guerra. O mundo vive uma guerra, nós estamos aí, eu acho que já passou de um ano essa guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, e o salmista está falando que é Deus que vai acabar com as guerras. Fala de uma sociedade completamente desestruturada, uma desestrutura tremenda. Aqui no versículo de número 6, bramam as nações, reinos se abalam. Está falando de uma sociedade sem estrutura, uma sociedade que está demolindo. Então, natureza em desordem, assunto atual. Sociedade completamente desestruturada, um assunto atual. Nós vemos aí a situação do mundo. A gente fala da sociedade, o mundo jaz no maligno, o mundo em guerra. E aí surge uma pergunta, como é que a gente vai enfrentar todas essas coisas? Aí a gente olha para o Salmo, aí nós aprendemos com o salmista, com a experiência dele e com o Espírito Santo. Primeiro, ele diz no versículo 1, no versículo 7 e no versículo 11, que a primeira atitude que nós devemos ter no mundo em crise é nos abrigarmos em Deus. Você pode repetir comigo? Eu vou me abrigar em Deus. Ele é o meu refúgio. Ele diz isso aqui no versículo de número 1, no versículo de número 7 e no versículo de número 11. Início, meio e fim. Deus está disponível para mim e para você, para que Ele seja o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Ele diz aqui também como nós devemos enfrentar o mundo em crise. Ele promete no versículo 4 e no versículo 5, para nós contemplarmos a obra do Senhor. Ele declara que Ele vai ser o centro. Deus precisa ser o centro. Nós precisamos colocar Jesus no centro. Está em crise, está vivendo uma crise existencial, está vivendo uma crise ministerial, uma crise espiritual, emocional. Coloque Deus no centro. Ele fala aqui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus estava no meio daquela situação toda. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? Então, o salmista, ele entende pelo Espírito. Não tem como fugir da crise, então eu vou enfrentá-la. Eu vou enfrentar. E como? Eu vou me abrigar em Deus. Eu vou colocar Deus no meio dessa crise. Ele vai ser o centro de tudo. E se Deus está no meio de tudo, se Cristo está no barco, tudo vai bem. Não significa que a gente não vai seremos isentos de tempestade. Não é isso. Nós vamos passar pelas tempestades. Nós vamos passar por aflições. É só ter bom ânimo. Creia em Jesus. Ele também fala que uma das formas como ele age dentro dessa crise é crer na soberania de Deus. No versículo 6, no versículo 8 e no versículo de número 9. Há a declaração de que Deus é soberano. Deus, ao seu tempo, vai fazer justiça. Há uma promessa de restauração da terra. Aleluia! Então, só você crer. Deus é um Deus que está no alto, sublime trono. O profeta Isaías teve uma perda muito grande. O rei era da sua família. E no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor no mesmo lugar. Então, na crise, o Senhor está como soberano. Está no alto e sublime trono. E a última coisa que eu quero falar para você, como enfrentar esse volume de coisas, natureza em desordem, sociedade estruturada,
o mundo em guerra, o mundo caindo na folia, é aquietar no Senhor. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só o Senhor pode nos dar paz. O que essas pessoas estão lá pulando hoje carnaval, celebrando a carne, satisfazendo os desejos da carne? Nós, hoje convertidos ao Senhor, transformados pelo Espírito Santo, talvez você já tenha desfilado, tenha vivido nessa festa, celebrado essa festa, como eu já fiz isso, mas hoje, como nova criatura, eu posso dizer a você, eu tenho paz no meu coração. Eu não preciso de nada a não ter a presença de Deus. Eu preciso de nada. Eu preciso só da presença de Deus. Eu quero declarar o mesmo que Davi um dia disse: não tenho outro bem além de ti. E olha quem está falando é o rei Davi, um homem que era rei, que tinha riquezas, que tinha patrimônios, mas ele fala: olha, eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é o meu bem maior. Então você tem Deus, você tem paz. Ore para que essas pessoas que estão lá fora tenham paz também. Amém? Que Deus possa selar essa palavra no teu coração, querido. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite te glorificar, Senhor, te exaltar, declarar a tua soberania, o teu senhorio. Pai, ainda que o mundo esteja de cabeça para baixo, ainda que a natureza esteja em desordem, a sociedade desestruturada, o mundo em guerra, as pessoas se conflitando, nós sabemos pela tua palavra o caminho para lidar com essas coisas, o caminho para superar as crises, abrigar no Senhor, pôr Jesus no centro dessas situações, no centro da nossa vida, saber que Ele é soberano e aquietar o nosso coração, porque o Senhor é Deus. Sela, Senhor, nesse tempo difícil, em ver vidas lá fora, ó Deus, em nome de Jesus, vidas que estão perdidas, que estão agora, Senhor, correndo risco de vida, dá livramento, Senhor, vai de encontro, Senhor. A tua palavra fala que há milhares de anjos intercessores, envia um desses milhares para resgatar essas almas, para livrá-las de todo o mal e perigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre aqueles e aquelas que estão vendo essa live, que ouvirão essa palavra, e que se há alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que se renda ao Senhor nessa hora, e entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que assim seja, no nome e por amor de Jesus. Amém. Meu amado, compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo ser compartilhado o maior número possível de pessoas possam alcançar essa palavra maravilhosa, essa palavra bendita, transformadora. E se você que não tem ainda sua vida nas mãos de Deus, se você não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. Fale para Ele: Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, me liberta do pecado, me transforma num servo de Deus, uma serva de Deus, e que eu viva para a tua glória, em nome de Jesus. Se você fez essa confissão, se você declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, coloque o seu nome aqui, nós vamos entrar em contato com você, e nós vamos ter a alegria de dar um brinde a você. Que Deus te abençoe, receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Todos digam amém e amém. Graças a Deus, que Jesus te abençoe. Shalom, queridos.